Fala galera, Hunter conversando com vocês aqui, exercício de número 21 do Bcrude na modalidade iniciante. O exercício de hoje é um pouquinho complexo, né? Um pouquinho a mais aí, porque a gente vai fazer ele com base na fórmula de Bhaskara e a equação do segundo grau, que tem como objetivo encontrar valores reais de x. Foi mal. Então a gente vai fazer isso daí com base na fórmula de Bhaskara e a gente tem que realizar aqui a leitura de três valores, né, de ponto flutuante e o cálculo das raízes da equação de Bhaskara, né? Então a fórmula de Bhaskara, né, a equação do segundo grau, ela nos fornece duas respostas que no caso são duas raízes. E ele coloca: se não for possível calcular as raízes, mostre a mensagem correspondente. Impossível calcular, caso haja uma divisão por zero ou raiz de número negativo. Exatamente, né? Porque o A não pode ser zero e o delta não pode ser negativo, minha gente. Então vamos lá, vamos estruturar o nosso código aqui. Como é que eu tenho que fazer? Você vai importar aqui import math. Por quê? Porque a gente vai usar algumas funções dessa biblioteca, tipo a que calcula a raiz quadrada. A gente vai usar ela aqui, né? Então a gente primeiro precisa criar aqui uma variável para que receba a raiz de delta, né? A gente vai colocar o cálculo da fórmula de delta, né, dentro dessa variável, que no caso eu vou chamar de delta raiz. É isso daí. E delta raiz vai começar recebendo zero, beleza? Em seguida vamos criar duas variáveis aqui para as duas respostas no final, porque no final a gente vai receber aqui duas raízes como resposta, de acordo com a fórmula do segundo grau, beleza? Então eu vou criar R1 para a primeira raiz, que vai receber zero aqui, e R2 para a segunda raiz, que também vai receber zero, beleza? E em seguida a gente precisa criar as variáveis de entrada, né? Aqui novamente vamos ter que usar a função split, como a gente já vem usando nos exercícios anteriores. Se não viu, se não está entendendo, veja os exercícios anteriores, beleza? Então vou criar aqui uma lista, né? Na verdade aqui eu já vou colocar direto, não precisa nem fazer isso. Vou colocar as variáveis A, B, C, né? Que no caso são essas três aí. E elas vão receber este input com a função split. Vamos ganhar tempo, beleza? Em seguida eu tenho que fazer a devida conversão de tipo primitivo, né? Na verdade isso aqui é float, não é inteiro não. Olha essa errando aí. Então A, beleza? B também vai receber essa conversão. E C da mesma forma. Pronto, tranquilo. Em seguida a gente vai fazer o cálculo do delta, né? E o cálculo do delta vai justamente ser posto numa variável chamada delta. Essa variável aqui é para receber o resultado final da raiz de delta, entendam, viu? E aqui a gente vai fazer o cálculo devido, né? O cálculo devido do delta. E qual é a fórmula? A fórmula é b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c, né? No ensino médio aí vocês aprenderam isso. Se não aprendeu, vai dar uma olhada aí no YouTube para poder verificar e poder lembrar. Eu recomendo os vídeos da professora do canal Giz com Giz, né? Uma professora de matemática aí muito boa, que explica detalhadamente como é que funciona essa questão da equação do segundo grau. Então vamos colocar aqui b elevado a 2, esse cálculo precisa ser realizado primeiro, né? Menos 4, né? Deixa eu botar só um espacinho aqui. Menos 4 vezes a vezes c, né? Beleza, tudo bem. O cálculo vai ser realizado e colocado nessa variável aí. E agora eu preciso colocar aqui, antes de realizar o cálculo final, pessoal, o que é que eu preciso fazer aqui?
eu preciso estabelecer a condicional de que não é possível realizar o cálculo antes de realizar o cálculo em si, né? Primeiro eu vou colocar que não é possível de acordo com os dois casos que eu já falei aqui. E quais são os dois casos? É caso o delta seja negativo. Então, quando o número é negativo, quando o valor é negativo, isso significa que ele é menor do que zero, né? Então, se delta for menor do que zero, ou, né? Ou, então eu coloco ou aqui, o operador lógico ou. E como eu falei no vídeo passado, minha gente, o ou ele tem valor aqui, como é que eu posso dizer? A segunda condição é o a ser, né, igual a zero, ter zero aí. Tem que apresentar a mensagem impossível calcular, né, conforme o enunciado aí nos apresenta. Impossível calcular. É isso aí, sem acento. Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Do contrário, se nenhuma dessas condições aí forem satisfeitas, né? Se não cair nenhuma delas, aí sim eu vou realizar o devido cálculo, né? Que no caso é justamente para que eu tenha a raiz de delta e tenha também o R1 e o R2, que são os dois resultados que a fórmula do segundo grau nos retornam. Então, agora sim eu vou usar aquela variável lá de cima, que é o delta raiz. Agora sim eu vou ter que usar ele aqui, beleza? Para quê? Para que eu evoque aqui a função da biblioteca math, para que eu calcule a raiz quadrada. A delta raiz vai receber a raiz quadrada de delta, certo? Que é essa variável aqui. Todo esse cálculo vai ser posto aqui. Eu preciso saber qual é a raiz quadrada do valor que está aqui, beleza? Então o que é que eu faço? Primeiro eu evoco a biblioteca aqui. Opa, aqui é um ponto. Beleza? Math, fica math aí. E eu coloco o quê? SQRT. Squirtle, né? Quadrado. Então, entre parênteses aqui eu coloco o quê? Coloco o delta. Beleza? Pronto. Em seguida, aí sim eu vou fazer o cálculo para que eu tenha tanto o R1 quanto o R2. Qual é a fórmula do R1 de acordo com a fórmula de Bhaskara? B mais a raiz de delta dividido por 2 vezes A. Entendeu? Então, no caso, eu vou fazer assim, né? Abre parêntese. E primeiro, interessante aqui é que cada uma dessas AIs, uma tem um valor positivo e a outra tem um valor negativo em relação a delta, em relação à operação, a raiz de delta, né? Então, o B aqui sempre é negativo, né? De acordo com a fórmula. E eu vou primeiro começar somando com a raiz de delta, né? Raiz de delta aqui, tudo bem? Depois eu vou fazer a divisão. A divisão por quem? Ora, 2, né? 2 não é S. 2 vezes A. Tranquilo? Pronto, é só isso daí. E em relação ao R2, também é a mesma coisa, né? Esse B continua sendo negativo, sendo que aqui, ao invés de somar, eu vou subtrair a raiz de delta, né? Desse B aqui. E da mesma forma eu vou realizar aqui a divisão por 2 vezes A. 2, certo? Não sei porque eu estou colocando o S aqui. O que é que eu tenho que fazer agora? Printar. Vamos printar os resultados, né? E ele diz aqui, olha só a porrada de casa decimal que tem aqui, 5. Né? Então o resultado precisa ser apresentado dessa forma aqui, né? Dessa forma aqui e com 5 casas decimais após a vírgula. Então vamos lá. Fazer aqui um print formatado, bem legal, né? Logo em seguida igual, espaço, né? Depois eu vou aqui abrir e fechar a chave. E que variável eu coloco aqui? Evidentemente que eu vou colocar R1. E também no print de baixo é a mesma coisa. Não muda nada. Print formatado, R2, igual, espaço, igual, espaço, né? R2. Pronto. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. 1, 2. Não é 2 espaços, não é só um.
porque senão vai dar problema aqui. Já estou com o meu código aqui no Reply. Eu fiz uma pequena correção aqui, né? Se vocês perceberem, eu coloquei aqui os 5, né? Os 5F para que apresente 5 casas decimais após a vírgula, né? Eu falei, mas acabei esquecendo de colocar, né? Porque quando a gente está gravando o vídeo, às vezes alguns detalhes passam desapercebidos, né? Mas de qualquer forma já coloquei. E o que é que a gente vai fazer agora? Pegar o primeiro exemplo de entrada para poder fazer o cálculo aqui. E eu vou copiar para a gente poder ganhar tempo, beleza? Deixa eu colar aqui. Olha aí. Menos 0.29788, menos 0.29788 e menos 1.71212. Menos 1.71212, é isso daí. No segundo exemplo vai ser impossível calcular, então vamos ver se é isso mesmo que vai aparecer aqui. Olha aí a mensagem impossível calcular conforme o exemplo de saída. O terceiro é esse daqui, né? Vamos copiá-lo. Tem que aparecer esse resultado aqui. Menos 0.02466, menos 0.02466, menos 19.68408, menos 19.68408. E o último exemplo de entrada é esse daqui. Aqui está apresentando a mensagem impossível calcular conforme o exemplo de saída. Corte rápido. Código aceito. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Deixem nos comentários aí qual é a sua opinião, o seu código, como é que você fez. Tem alguma maneira melhor de fazer? Não que um código seja melhor do que o outro, mas você pensou em que maneira de resolver esse problema? Coloque aí, me ajude a crescer e a estudar programação. Estamos aqui para crescer junto. Então, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.